Boa noite! Olá, boa noite. Acabei de falar aqui pro pessoal que enquanto a gente estava esperando você entrar, que todo mundo pudesse aí compartilhasse com quem acha pertinente, acha que está precisando escutar um pouquinho desse tema tão fantástico, né? Então vamos dar uns Claro, minutinhos aí pro pessoal compartilhar, né, Rita? E convidar os amigos aí. claro, tranquilo, Lari. Combinamos às 7h30, né? Isso. Vamos dar um tempo, então, para o pessoal ir. E entrando. Vou compartilhando aqui também. Você está me ouvindo bem? A imagem está de boa aí para ti? Tô, perfeito, Rita. Eu tô pequena aí entrando. Estão sempre ligadinhas. Pequenas entrando também. É importante que eles também vão aprendendo desde pequenos isso, né? Muito, Lari. Sempre o autoconhecimento em qualquer idade, ele é muito importante. Eu sempre É, falo, se eu tivesse, né, ficado sabendo da importância do quão libertador é e do quanto faz bem pra gente, né, se autoconhecer, trabalhar sobre isso, buscar informações e praticá-las também, teria poupado muita coisa, né? Muitas lágrimas. mas você sabe, menina, que sempre é tempo. As nossas experiências passadas, elas nos servem também para a gente ter uma consciência mais expandida do hoje. Então, independente da idade que nós tivermos ou da fase em que nós estejamos, o importante é a consciência do momento e entender que sempre é tempo de recomeçar. Às vezes, naquela época lá atrás, a gente não teria a capacidade de introjetar determinadas informações. Então, sempre tem o tempo certo e que a gente esteja aberto, que quando nós estamos abertos a novos conhecimentos, eles chegam para a gente de uma maneira muito clara e vão fazendo sentido também. Perfeito, exatamente. Isso mesmo. Ainda mais um minutinho e aí já vamos começar, né? Tô ansiosa. Acho que tu também tá ansiosa. Ai, tinha um Claro, e pessoal no também. Ah, depois você lembra de gravar pra gente, hein? gravo, pode deixar. Deixa gravado aí para nós. Essa troca de ideias. Muitas das meninas do pessoal que está em tratamento, a gente trocou uma ideia, né, comentando que teria essa live, que seria muito interessante para participar, e muita gente ansiosa esperando essa live. Não perco por nada, uma cliente me falou, achei tão bonitinho. Que bom que venham, que fiquem presentes conosco e também contribuam. Porque o importante nesse momento, Lari, é que se entenda que é uma troca de ideias, é uma troca de informações, onde todas as pessoas que estejam presentes podem contribuir, podem trazer as suas dúvidas. Aqui, nesse momento, não existe papéis de superposição ou hierarquia ou saber superior. Tão somente uma troca de informações e às vezes uma informação vai sendo condensada a outra e quando a gente pensa em conjunto, o ganho é sempre maior. Então, estejam todos muito convidados a também compartilhar do seu conhecimento, do seu entendimento, porque assim a gente pode construir uma ideia muito mais valorosa. Exatamente. Podem ficar à vontade para fazer perguntas, interagir com a gente aqui também, né, Rita? Claro, com certeza. Vamos começar então, né? Já estamos no horário. E então, né, mais uma vez, muito boa noite a todos vocês. Uma gratidão enorme, primeiramente, à Rita, que aceitou prontamente. Nossa, maravilhosa esse convite.
Eu fiquei muito, muito feliz e também muito lisonjeada com a tua presença, uma pessoa tão inteligente, de uma bagagem tão incrível, né? Que vai estar compartilhando, né, um pouco do teu conhecimento hoje à noite conosco. E a Rita, então, ela é advogada, psicanalista, psicoembrióloga sistêmica e também consteladora familiar. Eu tive que fazer uma colinha porque é tanta formação dessa mulher maravilhosa que, né, para mim não esquecer de nada. E eu esqueci, eu acho que de uma coisinha ainda, né? Você falou pedagogia? Pedagogia eu não falei. É maravilhosa. Uma enciclopédia ambulante. Muito conhecimento aí, pessoal, para passar para vocês. Né? Tem muito ainda para percorrer, Lari. É, Lari, antes de qualquer coisa, eu preciso também te agradecer a essa abertura, porque você abriu o teu Instagram e as tuas pacientes para que elas possam, em algum momento, me ouvir. Isso também me deixou extremamente feliz, porque necessariamente você precisa confiar em quem você vai colocar no teu espaço. Então, me deixou bastante lisonjeada o teu convite e eu espero que essa troca de ideias, como eu disse, venha contribuir para que todas nós, ou todos que estejam aqui presentes, venham a ter uma expansão de consciência, uma ideia diferenciada que teve lá atrás, para que se libere de algumas crenças que podem, às vezes, fazer sofrer. Então, que seja proveitoso para todos que vierem até nós e também, novamente, trago o convite para que compartilhem e se sintam à vontade em casa. A casa é nossa. é isso aí. E o nosso tema de hoje, né? Tema que eu achei incrível quando tu, né, me sugeriu. Você não é apenas um corpo, né? Porque na prática clínica, no dia a dia, a gente vê muito sofrimento, muita guerra com o espelho, né? E muitas pessoas também virando a chave e fazendo as pazes com o espelho. Mas para alguns o processo, né, é mais rápido, para outros é muito mais demorado, assim como tem pessoas que também não conseguem, vivem essa guerra constante. E eu amei muito mesmo o tema, a tua sugestão. E vamos ver o que você sugere para nós, o que você traz de conhecimento, que eu sei que tem uma bagagem incrível aí. Tá bom. Lara, eu acho que é importante, antes de qualquer coisa, que as pessoas possam me conhecer um pouquinho, porque senão eu caio aqui de paraquedas e elas pensam, nossa, quem é essa mulher que tá aí falando e falando da onde ela surgiu? Na verdade, eu sou gaúcha, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, hoje eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina, já moro aqui há 20 anos, mais ou menos, e a minha primeira formação foi Direito. Só que dentro da faculdade de Direito, eu sempre percorri eu tentava entender dentro das dinâmicas jurídicas aonde que entrava a dinâmica do pensamento. E aí eu me liguei muito no direito criminal, porque eu tinha o interesse de entender a mente do criminoso. E eu sempre fui muito de me autoanalisar. Quando eu, 15 anos formada, advogada, 15 anos, eu me vi gestando uma criança e já sendo paciente de psicanálise há mais ou menos uns 8 anos, me abriu a possibilidade de eu fazer o curso de psicanálise. Então, quem tem ensino superior pode fazer um curso de psicanálise para então se tornar psicanalista. Nós temos algumas diretrizes para que você tenha esse título, que é você fazer um trabalho de conclusão de curso, para estar também sendo analisada e ainda você ser supervisionada em um estágio. E aí, nessa dinâmica toda de percurso do conhecimento, eu não tinha o objetivo de me tornar psicanalista, era tão somente para que eu pudesse dar um suporte maior para o meu filho. Mas me apaixonei tanto pela clínica que hoje eu trabalho como advogada e como psicanalista também. E aí, nesse percurso todo, como você diz, a gente acaba atendendo tantas pessoas que nos vêm com tantas demandas diferentes, e quando você traz como norte o objeto do espelho, a gente pode verificar que o espelho nada mais é do que um reflexo. Quando nós nos olhamos no espelho, nós estamos vendo algo refletido. Mas por que que muitas pessoas, quando se olham no espelho, não veem o que os outros estão dizendo que veem?
Porque muita gente se olha no espelho e se vê de uma forma, mas as outras pessoas estão descrevendo-as de forma diferente. A gente acaba, eu não vou trazer termos aqui que são afetos à psicanálise, mas tem uma disfunção nesse sentido. E aí a gente pode percorrer e pensar da onde que veio isso, da onde se originou isso. Quando nós somos pequenininhos, quando nós somos bebês, nós não temos consciência de quem nós somos. Nós nem ao menos sabemos quem nós somos. Nós somos tudo que está em volta de nós. Nós somos a nossa mãe, nós somos o quarto que está nos abrigando, nós não temos a consciência de autoconsciência, de corporal e mental, e consciencial de sermos uma pessoa. Como é que isso começa a se desenvolver na nossa mente? Através do olhar materno. Então, quando a mãe dirige esse olhar ao bebê, e quando eu falo olhar, não é o olhar apenas com os olhos, é o olhar com as mãos, é o toque, é a voz, é o tom de voz, é a forma como esse bebê é tratado. Esse bebê vai tendo consciência de que ele é uma pessoa. Isso são fases que vão passando, mas dentro dessas fases sempre vai estar condicionado à forma como essa mãe olha. Isso significa que muitas vezes a gente acaba, por causa desse processo, ficando condicionada, ou podemos dizer dependente, do olhar do outro para então nos enxergarmos. Isso não é uma culpabilização, isso não é algo que pode ser trazido como um problema. Foi tão somente um processo que não foi trazido à consciência. Quando nós temos a oportunidade de ter essa consciência através dessa informação, nós podemos percorrer dentro de nós situações, pensamentos, opções e escolhas que nós fizemos na nossa vida para então entender quem nós realmente somos. E aí a gente entra na questão do perfeccionismo. Porque muitas vezes a gente fica condicionado ao olhar do outro para então tentar sentir uma pessoa perfeita. Acontece que o que é perfeito para mim não necessariamente é perfeito para você. E é aí que começa toda uma problemática em volta do nosso olhar. Porque se nós não tivermos segurança de quem nós somos e quem nós desejamos ser, ou seja, qual é o processo que nós queremos percorrer para nos tornarmos algo, e aí a gente entra no processo estético, nós ficamos vulneráveis ao olhar do outro. E esse olhar do outro numa questão extensa, não só das pessoas que estão em volta de nós, mas da mídia, desse material que nós temos de filtros incríveis, de programas de tratamento incríveis. Então, a gente entra numa idealização inalcançável. Exatamente. O que muitas vezes também pode nos tornar disformes, porque de tanto nós olharmos para fora, nós não conseguimos ter um objetivo concreto, porque nós não conseguimos entender qual é o nosso objetivo verdadeiro, porque estamos sempre vulneráveis ao olhar do outro, à expectativa do outro. O mais importante nesse processo todo é que a gente tenha um processo que seja calmo, lento, não é de uma hora para outra que isso acontece, mas que a gente comece a averiguar se os nossos objetivos e os nossos sentires e os nossos olhares estão condicionados aos outros, a nós suprirmos expectativas dos outros, ou se estão tão somente vinculados aos nossos sentidos. Como eu disse, isso não acontece de uma hora para outra, porque para nós estarmos onde nós estamos hoje, nós passamos por vários processos. Então, essa desconstrução também demanda um processo que vai fazer com que a gente vá se modificando com o tempo. É mais ou menos nesse sentido que eu quero trazer a questão do olhar do outro sobre nós, e nós sobre o nosso olhar. É importante que a gente veja isso e aí condicione, comece a colocar parâmetros do que é o nosso verdadeiro desejo ou que é uma expectativa de desejo, de suprir o desejo do outro.
E a gente passa a vida toda, né, em busca de suprir o desejo de alguém, né? Em busca da aprovação das pessoas, do que é bonito, do que tá, né, ali, como tu falou, na mídia, daquele padrão de beleza que nos colocam, né? Que muitas vezes é um padrão, um biotipo inalcançável. Porque, por exemplo, só te cortando um pouquinho, desculpa, Rita, mas só para aproveitar o gancho. Não Nós, estava dentro da escutando, fique à vontade. nós dentro da estética, a gente consegue lapidar, né? Eu trabalho com harmonização corporal, então eu consigo fazer uma harmonização corporal dentro do biotipo da pessoa. A gente não consegue, é impossível mudar o biotipo da pessoa. Alguém que trabalha com, por exemplo, cirurgia plástica também vai moldar dentro do biotipo, não vai conseguir transformar toda aquela pessoa, mudar o biotipo da pessoa, né? Uhum. E muitas vezes é colocado para nós algum padrão de beleza ali na mídia, tá, né? Uh, inalcançável, que alguns biotipos, algumas pessoas nunca vão conseguir alcançar. E aí cria toda uma neurose na cabeça da pessoa, buscando ficar daquela forma, mas ela nunca vai conseguir ficar daquela forma porque aquele é o bonito, né? Esquecendo de olhar para si, que cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu, né, o seu biotipo e cada um é, né, perfeito e incrível da forma com que é. E parar um pouco de ficar olhando esses, né, essas opiniões alheias, né, ou dependendo da aprovação das pessoas. E eu falo com propriedade porque eu mesma já passei muito por isso, dependi muito da aprovação das pessoas, tanto do físico quanto de como pessoa. Então a gente vem de um processo, eu também venho de um processo igual a todas as pessoas que, né, sofrem com isso. Porque a gente busca dentro de um relacionamento a aprovação daquela pessoa, que, né, me ache bonita, me ache linda, perfeita, eu preciso estar perfeita. Eu preciso estar perfeita e ser perfeita para aprovação dos meus pais, dos meus familiares, dos amigos que convivem comigo. A gente está sempre nessa busca de aprovação se a gente não sabe quem a gente é, né? Quando você traz a questão da beleza, Lari, é, é importante que se diga que a beleza é aquilo que é agradável aos olhos. E aí é agradável aos olhos de quem? É o agradável aos olhos dos outros, ao nosso próprio olhar. Isso não significa que a gente não fique feliz quando nós, em algum momento, seja feito algum elogio a nós, seja feito um reconhecimento. Isso é um plus que nós temos e é muito bom receber, é ótimo. Quem que não gosta de ser reconhecido em algum ponto positivo da existência? O fato aqui é a gente ter a consciência do que é belo para você. Então, quando você tem um desejo, né? O desejo é o início do processo mental para que a gente consiga iniciar o processo de uma construção de um objetivo. Então, trazendo para a tua área, se eu desejo ter um determinado corpo, uma determinada estrutura corporal, eu inicio com esse desejo mental, com esse processo mental. Tudo inicia na nossa mente através de um pensamento. Isso significa que inicia na nossa mente. Depois disso, a gente precisa fazer alguns outros processos para que isso não fique apenas no nosso pensamento. Então, a gente precisa agir. Aí a gente vai procurar um profissional de confiança, a gente vai para a internet ver quais são os tipos de abordagem que pode ser feita, qual é o tipo de produto que a gente pode adquirir para quem sabe chegar a esse objetivo. Isso é uma ação. Só que essa ação, ela não vai se exaurir em apenas uma ação, porque ela é um processo. Iniciamos com o pensamento e damos o primeiro passo através de uma ação, mas demanda uma sequência de ações. Não basta que a gente tenha um desejo e a gente não dê sequência em convergência com o nosso pensamento. E os processos, eles podem ir se modificando no decorrer do tempo.
Então, significa que eu inicio um processo, mas eu também preciso estar aberta às modificações que eles podem acontecer no decorrer disso. Como que o meu corpo vai responder a isso? E mais ainda, qual é a atualização mental que eu vou fazer com relação a isso? Porque às vezes a gente fica tão obstinada a um determinado resultado que a gente esquece de vivenciar todo o processo. E às vezes na metade do processo você já pode ter chegado ao teu objetivo, se você tiver consciência do teu desejo. E que esse desejo seja o teu desejo no teu olhar. E não que esteja dependente ou vinculado ao olhar do outro. Porque o outro sempre vai ter um olhar com relação ao que ele é, ou às expectativas que ele tem. Então, a chave mestra disso tudo é nós entendermos quais são as nossas reais expectativas com relação a nós mesmos. Aí, então, a gente percorre o nosso desejo e, então, coloca em prática através da ação. Sempre consciente que é um processo. Nós mudamos o tempo inteiro, então os processos também podem se modificar o tempo inteiro. O mais importante é que nós estejamos conscientes dessa modificação e que a gente esteja com um olhar voltado para nós mesmos e não para o exterior. Perfeito, Rita. E a gente vê muito isso, né? Como eu falei, eu mesma tenho experiência, né? Já passei muito por isso, de buscar alcançar algo que era, né, uma sugestão, uma visão dos outros. E na clínica mesmo, a gente vê muito, né? A pessoa teve um problema amoroso, e aí, a partir do problema amoroso, vem buscar o tratamento estético para suprir, talvez, aquilo, para, né? Tu sabe falar melhor sobre isso. Então, eu vejo muito isso. Qualquer decepção, a fuga tá na estética. Não é que eu quero mesmo fazer aquilo por mim, que eu quero me cuidar, que eu quero, né? As pessoas não buscam isso, elas acabam maquiando uma decepção na estética. E aí, por isso que muitas vezes elas desistem, não chegam no seu objetivo, porque não é um desejo seu mesmo, aquela, né, aquela coisa de vontade de ir fazer, vou fazer por mim, vou melhorar, quero ficar cada vez melhor. Não, porque elas fazem para alguém, e aí aquele alguém, né, não tá nem aí, e aí ela se decepciona e ela volta ao status anterior, né? Isso eu vejo que São acontece gatilhos. eu vejo que acontece muito, assim, muito mesmo. Desiste no meio do caminho, ou às vezes também não tem aquela força de vontade, se auto-sabota, começa a fazer um controle alimentar, né? Tá fazendo tratamento, é óbvio que precisa, eu sempre falo, precisa de todos os pilares funcionando. Você vem fazer o tratamento estético, mas você precisa organizar tudo aquilo que te engordou, que aumentou teu peso, que bagunçou teu corpo. Então você precisa da alimentação equilibrada, você precisa do exercício físico, precisa da ingestão correta de água, do sono de qualidade, né? É um todo, são pilares que sustentam um edifício. E isso eu sempre falo nas minhas avaliações. Estética não é milagre, né? Estética é construção junto com os pilares fundamentais. Então, eu sempre deixo as pessoas conscientes. Mas eu vejo que as pessoas se auto-sabotam muito nessas questões, principalmente da alimentação, de hoje não vou fazer exercício, deixa para outro dia, mas não, né? Não quero começar agora, deixa para depois, não quero fazer. Então, né, é muita autossabotagem. Por que as pessoas acabam fazendo isso de certa forma, Rita? Lari, trazendo o exemplo que você falou, né, com relação a uma pessoa supostamente que teve uma desilusão amorosa, e aí ela vincula essa desilusão, essa frustração a algo que ela se culpabiliza. Então, quem sabe se eu fosse mais bonita, se eu estivesse mais magra, se o meu bumbum estivesse mais empinado, ele não teria me deixado. Ou trazendo para os homens. Se eu estivesse com o meu peitoral mais saliente, se eu estivesse com a minha barriga mais tanquinho, possivelmente ela não teria me deixado por outro. Tá? Essas questões são questões que estão no nosso consciente. O nosso consciente é uma parte minúscula da nossa mente.
Agora, tudo que nós vivemos na nossa existência, ele está impresso no nosso inconsciente. E o inconsciente faz parte da nossa mente. E mais do que isso, o nosso inconsciente dirige, e dirige a nossa vida com relação a emoções. E é através das nossas emoções que a gente vai pautando os nossos desejos. Então, se eu tenho impressões no meu inconsciente de abandono, de desvalorização, de críticas excessivas, muitas vezes eu desenvolvo a característica consciente de perfeccionismo. Então, eu preciso ser muito diferente do que eu sou para eu suprir, para me aceitarem, para eu fazer parte, para eu ser elogiado. Esse processo está muito vinculado à primeira infância. Acontece que quando tem um evento como esse na fase adulta, é como se fosse um gatilho de tudo que aconteceu lá atrás. E se nós não tivermos a consciência do que é realmente o nosso desejo, e aí a gente entra na questão do desejo, nós perdemos a libido no decorrer do processo. O que é a libido? É a força motriz que nós temos de alcançar nossos objetivos. A libido não está vinculada apenas ao desejo sexual. A libido é força de vida. Então, é através da libido que a gente se movimenta. Se nós não tivermos um processo consciente do nosso desejo, ele vai se perder no meio do caminho. Por isso que é importante que nós estejamos sempre conscientes do que é que nós desejamos e qual é o nosso objetivo. Ou seja, por que nós queremos aquilo. Se eu quero algo vinculado ao olhar do outro, a suprir algo que o outro não me deu, a eu entrar em uma posição através do olhar do outro, eu estou dependente de outra pessoa. E aí a gente cai na frustração, porque você pode muitas vezes ser a pessoa mais perfeita no olhar de várias outras pessoas, mas daquele ser que é o teu objetivo você não ser. Então, o mais importante é que você se vincule ao teu desejo através de você mesma, para que você tenha os objetivos contigo e a partir de aí você vai se desenvolvendo na tua existência para agregar pessoas que te aceitem como você é. Mas o importante é a autoaceitação primeiro. Quando eu me aceito como eu sou e eu estou feliz como eu aceito que os outros não me aceitem, porque está tudo bem. O importante é que eu esteja bem comigo mesmo. Agora, eu encontro alguém que me aceitou como eu sou e eu estou numa autoaceitação também. Ok, nós não temos dependência de expectativas, nós temos vivências, vivências autônomas. Então, a gente não fica suprindo falta um do outro. A gente fica tão somente se movimentando como parceiros. Perfeito, Rita. E é muito importante, né, que a gente pratique o autoconhecimento, que a gente busque, né, entender para tudo na vida, né, para essas questões estéticas, para as questões do trabalho, para as questões também de relacionamentos, né, para a gente poder conviver com pessoas, a gente deveria, né, primeiro saber quem a gente é, para depois, né, você ter essa força de ir para a vida de forma leve, né? Não carregar os pesos do julgamento dos outros, né? Porque a gente acaba carregando muito o peso do julgamento dos outros, né? Começa, como tu falou, começa lá na infância. E não porque os nossos pais não nos amam, né? Mas porque eles fazem do jeitinho que eles acham certo e tá tudo certo, né? Verdade. Eles fizeram o que eles conseguiam fazer de melhor, né? É um processo individual de cada um. Ninguém nasce sabendo como é ser pai e mãe. A gente vai aprendendo no percurso. Mas o fato que é importante, Lari, trazer é que nós não somos apenas um corpo, como também nós não somos apenas uma mente. Nós somos uma integralidade. E essa integralidade, quando ela está trabalhando em conjunto, em harmonia, nós temos qualidade de vida.
Quando nós focamos apenas na mente, então não adianta que uma pessoa fique reclusa apenas estudando sobre o autoconhecimento e se autoanalisando, ela não vai ter a consciência expandida. Por quê? Porque ela precisa da interação com as outras pessoas. Como essa interação acontece? Através do movimento corporal. Esse movimento corporal, ele também se apresenta através de um corpo físico, que você também precisa estar em harmonia. Então, a sua mente em harmonia com o seu corpo, através do teu desejo e não das expectativas alheias, fazem com que você esteja estável e possa vivenciar uma interação social e uma interação de autoconsciência agradável e proveitosa. Perfeito, Rita. É muito importante, né? Alinhar também todos os pilares nesse sentido, né? Como eu sempre trago muito a questão da estética, não é só estética, né? É saúde, é um todo, né? Os hábitos que valem para a estética, que nos auxiliam na estética, eles valem para te deixar com maior qualidade de vida, melhora na tua saúde. E eu falo muito até, inclusive, do corpo inflamado, né? É uma coisa que eu bato muito na tecla. Por quê? Porque a gente vê que o corpo não responde a tratamento estético nenhum se ele está inflamado. E por que ele está inflamado? Porque os outros pilares não estão funcionando, porque a pessoa está se alimentando muito mal, porque a pessoa não dorme direito, porque a pessoa não toma a quantidade certa de água, né? E aí acaba desequilibrando todo, inclusive a parte estética, né? Desequilibra a saúde, desequilibra a estética. Então é importante, né, manter todos esses pilares organizados em funcionamento. E como tu falou, a pessoa tem que ir para a vida, tem que praticar. Não adianta ficar só reclusa no autoconhecimento, mas também ir buscando hábitos, né? Entender aquilo que ela realmente quer, colocar como objetivo. Não, realmente, eu, para me sentir feliz, eu quero perder 10 quilos, por exemplo, né? Uma situação hipotética. Então, o que eu tenho que fazer para mim perder esses 10 quilos? Né? Claro, eu tenho que saber se realmente é isso que eu quero, se eu vou me sentir feliz com 10 quilos a menos. E ir se adequando ao longo do processo, achei bem interessante você comentar também. Por quê? Porque dentro da clínica eu já tive muita experiência com pessoas que passaram pela minha avaliação e falaram: Lari, eu vou ser feliz quando eu perder 15 quilos, né? Perder bastante peso. Chegou ali ao longo de 8 quilos a menos. Nossa, Lari, estou me sentindo tão bem, tão feliz, estou me amando. Meu Deus, estou usando roupas que eu nem imaginava que eu ia, né, usar. E a pessoa vai readequar o seu objetivo, né, a sua idealização, a sua ideia. E é tão bonito esse processo, é tão gostoso acompanhar também esse processo, né? Claro que algumas pessoas e muitos de nós, às vezes ali no meio do caminho precisa do puxãozinho da orelha e a gente vai lá e pega e auxilia, né? Para continuar, porque vem essas questões muito fortes, assim, de autossabotagem, de meu Deus, será que é isso que eu quero? Meu Deus, mas é muito ruim, não estou gostando de ir para academia, não estou acostumada, né? Começa aquela questãozinha de se auto-sabotar também. E aí, por isso que é importante esse auxílio profissional para que você tenha, como se, eu sempre falo, dou o exemplo que é como se a pessoa tivesse quebrado o pé e tivesse que andar com muletas, né? Então a gente auxilia ali para depois ela conseguir caminhar sozinha, né? E voltar para a vida e se olhar no espelho, amar aquilo que vê, fazer realmente as pazes com o espelho. Eu tenho batido muito em cima dessa tecla, né? Porque, como tu também falou antes ali, da questão do como o outro me vê. Até pra gente como profissional. Às vezes eu olho, eu dou uma sugestão e não é aquilo que a pessoa quer. A pessoa se vê com outros olhos. Eu estou olhando de forma profissional e analiso e passo a sugestão daquilo que ela precisa melhorar. Mas, Lari, você feliz melhorando só uma pontinha ali e tal que me incomoda, o resto tá tudo bem, beleza. Então é importante esse olhar, né? Como eu me vejo, como eu fico em paz com o espelho. Isso me deixa em paz com o espelho, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas desde que eu saiba quem eu sou
e realmente se é o que eu quero ou é algo, um desejo que alguém colocou na minha cabeça. E é importante, Lari, que entenda que isso é realmente um processo. Dentro da psicanálise, a gente trabalha muito com significados, né? Então, o que é felicidade para mim não necessariamente é felicidade para o outro. O que é prazeroso para mim não necessariamente é prazeroso para o outro. Como que eu descubro qual é a minha felicidade do momento? Porque ainda eu tenho felicidades que foram do passado. E certamente eu terei sensações de felicidades no futuro, que vão se moldando. Então, tu pensa, eu já sou uma modificação como indivíduo o tempo inteiro. O que é importante que a gente note que dentro do processo a gente vai entendendo se aquilo está fazendo sentido ou não para nós. E como sujeito, como indivíduo, não com o olhar do outro. Parece, eu estou sendo até redundante nessa fala, mas é importante que as pessoas entendam que quando elas entram no processo, elas entram com um tipo de consciência. E se esse processo ele for percorrido de uma maneira presente, de uma autoanálise, de uma autovisão, ele pode te beneficiar, inclusive, para você quebrar paradigmas com relação a você mesmo. Porque se eu entro num processo, numa idealização de perder 15 quilos, mas eu estou consciente do meu processo e eu vou vendo que a cada 1 quilo que eu estou perdendo, eu estou me sentindo mais feliz. E com 5 quilos eu já estou na minha satisfação, porque eu acabo encontrando felicidade em outras áreas também, não apenas nesse objetivo, aquele ali já foi concretizado parcialmente, está tudo bem, a gente não precisa fixar algo até o final, quando a gente tem essa consciência de felicidade e que a felicidade também vai mudando com o tempo, você se permite ser quem você é. Senão você também entra no julgamento. Mais uma vez eu não consegui chegar ao meu objetivo. Mais uma vez eu me auto-sabotei. Não necessariamente, às vezes aquilo não faz mais sentido para ti. E tá tudo certo. O importante é que a gente tenha desejo. O desejo é o que nos move pela vida, mas que esse desejo esteja vinculado à nossa satisfação. Eu posso utilizar dos outros para eu me satisfazer, sem dúvida, mas eu preciso estar consciente que eu estou me utilizando de outras coisas para me satisfazer. Aí tá tudo certo. Agora, se eu entro numa ideologia, numa neurose de que aquilo vai me satisfazer inteiramente, sem eu ter consciência do que eu verdadeiramente quero, aí eu tenho uma grande chance de me frustrar. Exatamente, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Como eu estava comentando. Uhum. E eu sempre falo, sempre recomendo, né, para todas as minhas clientes que busquem isso, porque para mim realmente foi transformador, né? E continua sendo porque a gente está sempre mudando, como tu falou, a gente está sempre se transformando, buscando novos objetivos, novos desejos, né? Às vezes o que você sonha um mês, há um ano atrás sonhou, né? Não faz mais sentido hoje, as coisas vão se adaptando e tá tudo bem, né? A gente não pode ficar mesmo se cobrando ou ficar nessa neurose, né, para conseguir levar uma vida mais leve. E eu sempre recomendo, sempre falo a importância né, desses tratamentos, né, de buscar esse autoconhecimento. Tu até pode falar um pouquinho para gente sobre isso, né, para que as pessoas possam buscar essa alternativa, porque auxilia muito a gente, muito em clínica, porque é um conjunto, é todo, é corpo, é mente, né? Não somos só o corpo, um corpo, como né, o nome da nossa live, é um todo. Então, o que tu orienta, Rita, para que o pessoal que está aí está perdido, como que eu vou buscar essa questão do autoconhecimento, como que eu faço, o que eu posso fazer para, né? Se puder falar um pouquinho para a gente. Claro, com certeza. Lari, é sempre importante que, novamente, a pessoa tenha o desejo. Dentro da clínica, dentro de qualquer abordagem terapêutica, é imprescindível que haja o desejo de se autoconhecer, de se expandir a mente, de se entender um pouco diferente do que nós estamos muitas vezes engessados a pensar.
Isso já é um passo gigante. A partir do momento em que você já tem esse pensamento e esse desejo de entender certas coisas com relação à tua vivência e também se atualizar nesses pensamentos, é importante que você procure alguém, algum profissional que seja da tua confiança. Existem várias técnicas que estão aí disponíveis. Eu sou extremamente suspeita para falar, porque eu sou adepta à psicanálise, eu sou paciente de psicanálise, preciso ser paciente até hoje e sou psicanalista. Então, a abordagem para mim da psicanálise, ela tem resultados muito bons, mas existe uma gama de profissionais que podem dar um suporte incrível. O importante é que haja vínculo com esse profissional, que você se sinta à vontade, que você tenha conexão e que você tenha o desejo de encontrá-lo e fazer essa troca de ideias. Hoje a gente não tem mais aquele paradigma, aquele estigma de que quem procura terapia é louco, né? Na verdade, isso se desconstruiu há muito tempo e também com a pandemia a gente tem agora uma possibilidade muito maior de alcance. Antes a gente não se falava em atendimento psicanalítico pela internet. Era algo que não era admitido. Nós precisamos também nos atualizar dentro da clínica. E uma das formas foi também o atendimento à distância. Não vejo diferença nenhuma entre o atendimento online e presencial. Existem pessoas que preferem uma coisa ou preferem outra, mas os ganhos eles são iguais ao meu ver. Então, é importante que, se a pessoa tem o desejo de, às vezes, conversar, trocar ideias, tentar entender algo, direcionar a vida dela de uma forma diferente, quando ela visualiza repetições de padrões e ela deseja quebrar essa repetição de padrões, ela procure um profissional da sua confiança e que vá se conectando, e também não tem problema nenhum se vai se modificando o profissional com o tempo. O importante é que ela esteja consciente, mais uma vez, de qual é o seu verdadeiro desejo. Perfeito, Rita. Eu até depois eu vou deixar aqui, vou deixar essa live salva, eu vou deixar o teu contato também para o pessoal que quiser trocar uma ideia com você, conhecer um pouco mais do teu trabalho e até buscar o teu auxílio, né? Porque eu sei que tu é uma grande conhecedora do assunto e pode auxiliar muito, né, nessas questões gerais, tanto buscando um pouquinho para o meu ramo agora para as questões do emagrecimento, né, as questões estéticas, né, mais voltadas estéticas. É a mesma coisa que acontece também dentro da estética. Se a pessoa não quer, não dá um pouquinho de si, não está aberta para mudar seus hábitos, para entender que é saúde também, que vai, o que vai construir para o seu futuro, né? Você pode construir a doença, né? Pode melhorar uma inflamação, por exemplo, com remédios, ou pode, né, não causar uma inflamação no teu corpo, se alimentando da forma adequada, fazendo exercícios, né, como precisa, ingerindo água, né, e N coisas que eu até sempre posto aqui no Instagram e deixo de dicas. Se ela não quer, não tem o que a gente fazer, né? Se a pessoa não tem o desejo de mudar, de se transformar, de buscar ajuda, né? O desejo já é meio caminho andado, como a gente fala mesmo, né? Desejo de mudança, desejo de um novo corpo, desejo de fazer as pazes com o espelho. E é a parte mais importante. Se tem o desejo, tem a vontade, vai buscar auxílio, busca um auxílio correto e bora para a transformação. E finalizando como nós começamos, né, Lari? Sempre é tempo. Sempre é tempo, não importa a idade, não importa a época da vida que nós estejamos, não importa a fase da vida que a gente esteja vivendo, sempre é tempo se a gente deseja fazer algo diferente. Fico à disposição, caso alguém aí dos teus seguidores tenha alguma dúvida e queira enviar para ti, você pode me encaminhar ou também pode me seguir aqui no Instagram, que eu respondo com o maior prazer. Perfeito. Te agradeço de coração, Rita, por essa conversa, né? Trazer tanto conhecimento para nós e poder plantar uma sementinha aí para abrir um pouco a mente das pessoas em relação a esse tema, né? Auxiliar aonde elas vão iniciar, onde vai ser
o começo né, de um auxílio, de uma busca, o começo de uma transformação. Te agradeço muito de coração e também estou à disposição. Se vocês, pessoal, tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa para a gente, alguma coisa, né, pontual aí para a Rita, ficamos à disposição. E agradecemos também a presença de todos vocês que participaram aí da live, que tiraram um tempinho para nos escutar, né? Estamos aí à disposição para vocês. Olha só, que lindos comentários. Estamos aí à disposição, né? Para poder auxiliar vocês nessa transformação, nessa virada de chave, né? Da vida de vocês e as pazes com o espelho, como eu sempre falo. E, inclusive, até eu vou estar lançando um projeto novo que eu segurei para após essa live. A live vai ficar salva sim. O pessoal está perguntando. Eu segurei esse projeto que está incrível, que fala sobre essas questões do espelho dentro da estética. E nos próximos dias vocês podem conferir aí que a gente vai estar ajudando vocês. Gratidão, pessoal. Aproveito também para agradecer, mais uma vez agradecer o convite, a confiança de novo por você ter aberto o teu Instagram para que as pessoas possam me ouvir, mas dizer que quando eu falo, quem ouve primeiro sou eu. Então é uma troca de ideias mesmo, muitas coisas que eu falo eu também preciso ouvir e também preciso colocar em prática, porque eu também estou em processos. Fico à disposição de todo mundo. Um beijo, gratidão por todas as pessoas que se mantiveram, as que ouviram um pouquinho, que tiveram que sair. Enfim, fico à disposição e a gente vai trocando ideias aí. Quando quiser me chamar de novo, estou à disposição, Lari. Com certeza. Gratidão mesmo. Beijo, Gratidão, pessoal. gente. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.